CPI do Paletó. Ficou definido que na próxima quarta-feira, dia 7 de março, ocorre o depoimento de Valdeci Cardoso de Almeida, o servidor da Assembleia Legislativa que teria instalado as câmeras de vídeo no gabinete de Silvio César Correia. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o vereador pelo Progressistas de Cuiabá, que é o antigo PP, o vereador Luiz Cláudio. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Prazer estar aqui falando com os telespectadores do jornal. Vereador, antes de entrar nessa questão aí dessa polêmica CPI do Paletó, tem um projeto da autoria do senhor aí, que é um projeto que também tem muita discussão, tem um pouco de polêmica nele, que num determinado horário, a partir das 10 da noite, fechar o acesso, ou pelo menos as pessoas que quiserem visitar núcleos residenciais que se localizam no final das ruas vão ter que se identificar. Exatamente. É um projeto que estabelece gestão de acesso de pessoas a ruas sem saídas, né? Porque geralmente você tem uma rua que no final é uma APP e que esses moradores têm o direito hoje, através dessa lei que foi aprovada pela Câmara Municipal. APP é uma área de preservação permanente. Vamos dizer um mato que tem no final da rua. E foi aprovado pela Câmara a gestão, porém não infringe de maneira nenhuma o direito de ir e vir do cidadão. Porque a própria lei determina vários itens. Um deles é que a porta ou a cancela ali a ser instalada, ela tem que estar aberta das 7 da manhã às 10 da noite. Ou seja, não está infringindo o direito de ninguém. E depois das 10, o cidadão que quer adentrar aquele ambiente, que não tem saída, que ele vai ter que fazer o retorno para sair, ele apenas se identificará. Porque o direito de vir, entendo eu, é o direito de vir das pessoas do bem, né? Se você vai entrar naquela rua sem saída depois das 10, tem que saber realmente que casa que você vai. De repente, a pessoa não está muito bem intencionada. Né? Vereador, o Ministério Público, liderado pelo Dr. Gerson, tem um estudo grande sobre essas vias públicas que viraram residenciais. Mas então, a sua proposta é que a partir das 10 horas da manhã volte a ser o residencial. Como que funcionaria isso na prática? De 7 horas da manhã às 10 da noite, o portão ou a cancela a ser instalada ali fica aberta. Agora, para se instalar isso, é necessário vários itens que têm que ser cumpridos pelos moradores que a lei determina. Por exemplo, 70% dos moradores têm que concordar, apresentar a documentação da casa, documentação pessoal, fazer um croquis da portaria que permite a entrada de caminhão de lixo, a manutenção da prefeitura, impostos, entendeu? E tem que ficar sempre aberto, porque não adianta também os moradores fazerem um portão que não permite o acesso da prefeitura. Então, o condomínio, só para entender, ele deixaria de ser, na prática, ele teria uma outra abertura, uma saída hoje que não existe. Só existe a entrada e saída pelo mesmo local. Não, é o mesmo local, só que a gente não chama de condomínio. Condomínio é diferente, condomínio você está se apropriando de um bem público, e não é o caso. Por exemplo, a lei determina que no final dessa rua, sem saída, não pode ter uma quadra poliesportiva, por exemplo, né? Porque qualquer uso de bem comum já impossibilita de se fazer a gestão de ruas. Vereador, agora indo lá para a CPI do Paletó. A Nayara informou agora há pouco que no próximo dia 7 de março presta depoimento lá aos integrantes da CPI, o instalador das câmeras lá no gabinete do ex-chefe de gabinete de Silval Barbosa. Agora, na avaliação do senhor, que é um vereador que faz parte da bancada de situação, dos vereadores que apoiam o prefeito Emanuel Pinheiro, até aqui, qual a avaliação do senhor do resultado da CPI? Eu vejo assim, a CPI está trazendo dados positivos, né? A CPI está elucidando para a sociedade muitas coisas que, conforme as próprias delações do governador, ex-governador e do Silvio, elas estão sob a tutela do ministro Luiz Fux em Brasília. Então a gente não tinha acesso a essas informações. Está trazendo. Porém, o depoimento principal, que é dos dois delatores, eles foram iguais, e teriam que ser, na minha opinião, à sua delação, sob pena deles comprometerem a própria delação que eles fizeram para a Procuradoria-Geral da República. Então, assim, nós como vereadores da sustentação do atual governo, vemos com muita tranquilidade, porque a CPI ela tem dois cunhos, né? Um de verificar a culpabilidade
e o outro a obstrução de justiça, na qual o próprio governador Silval e o Silvio afirmaram categoricamente que não houve nenhuma ingerência do atual prefeito, não houve nenhuma obstrução na justiça. Então, com relação a isso, nós estamos completamente tranquilos. Agora, essa tese de defesa aí do prefeito Emanuel Pinheiro, em relacionado de que ele teria ido lá não para receber propina, mas para receber o pagamento de uma pesquisa. O senhor acha que é uma tese frágil ou não? Eu acho que é uma tese que a própria linha de defesa do prefeito, os advogados estão levando isso junto à PGR, junto ao ministro Luiz Fux. É possível? Claro que é possível, nós entendemos que sim. Agora, cabe ao principal órgão desse país, que é a Polícia Federal, identificar se realmente, por exemplo, a gravação do Zanata em conversa com o Silvio, realmente aquele áudio pode levar até a comprometer a delação do Silvio numa eventual por ter colocado o prefeito municipal naquele vídeo para potencializar a delação. Então, tudo isso está sendo questionado e eu acho que a Câmara Municipal, eu vou dizer com muita clareza isso para vocês, Lúcio e Nayara, ela ainda não tem todo esse aparato para identificar a verdade real desse fato. Mas pode... Né? Eu acho que a Polícia Federal deve fazer isso. Mas, vereador, pode buscar elementos, porque num fato como esse, e no qual, na oitiva do Silval Barbosa, do ex-governador Silval Barbosa, ele já disse o contrário, que os deputados faziam fila indiana para receber o dinheiro da propina. Eu sei que na quarta-feira vocês se reuniram para decidir quem seriam os próximos convocados. Se levantou aí o próprio delegado que fez a perícia nesse áudio, né? Também o irmão de Emanuel Pinheiro e também o ex-presidente da Assembleia Legislativa, José Riva, que são peças aí que podem trazer a verdade em cima dessa justificativa do prefeito. E a própria convocação do prefeito, né, que ainda está indefinida se ele vai ou não. O que eu vejo disso aí é que a gente não pode também distorcer o nosso foco, né? Daqui a pouco tem vereador lá na Câmara Municipal querendo investigar deputados, né? Na verdade, o foro adequado não é esse. O foro adequado é da Assembleia Legislativa, na qual, com todo esse aparato de informação, a Assembleia deveria realmente ter tomado alguma atitude em relação a isso. Agora, a Câmara ela tem que se ater ao fato exclusivo do Emanuel Pinheiro. Que é o segundo elemento, já um áudio adulterado como prefeito. Talvez essa tese do áudio adulterado, quem tem que dizer isso é realmente a Justiça, né? Quem sabe essa tese aí pode prosperar, como pode não prosperar, porque quem vai dizer isso é dentro do processo que tramita no Supremo. Vereador, em tese, aprovando-se o requerimento, que ele ainda não foi apreciado pelos integrantes da CPI, aprovando-se o requerimento que convida o prefeito Emanuel Pinheiro, porque ele não pode ser convocado, ele pode ser apenas ser convidado, aprovando-se esse requerimento. O vereador Luiz Cláudio, se tivesse que dar um palpite ao prefeito Emanuel Pinheiro, o senhor diria para ele, compareça ou não compareça? Opinião do senhor, uma opinião bem pessoal. Olha, em função do que se cobra do prefeito Emanuel Pinheiro hoje. Eu acho que essa é uma decisão exclusivamente pessoal, exclusivamente do prefeito, né? A gente não pode falar se o senhor acha melhor ir ou acha melhor não ir. Ele que vai realmente decidir o que é melhor para a sua defesa, se ele quiser ou não comparecer. Se comparecer, será muito bem recebido. Pelo que o senhor viu até aqui, o relatório final dessa CPI pode decidir por um pedido de condenação do prefeito ou não? Ou está mais para a absolvição? Não, o que a comissão decidir que possa ter um efeito imediato, eu vejo que, por exemplo, que a oposição realmente gostaria e muito, né? Porque acho que há muito julgamento pelo fígado, é uma casa política, então essa casa política as pessoas realmente esquecem um pouco de governo e combate a própria pessoa. Mas o que eles gostariam que acontecesse durante essa CPI seria o afastamento do prefeito, imediato, afastamento do prefeito. Mas para que o prefeito fosse afastado, ele teria que estar obstruindo, teria que estar intimidando testemunhas ou os delatores. E fato que já foi confirmado pelos próprios delatores que o prefeito não interviu em nada durante essa CPI. Então, afastamento impossível. Agora, o relatório final deve ser encaminhado, seja pela absolvição, pela condenação, vai ser encaminhado para a Procuradoria-Geral da República. O
só para encerrar, como o senhor diz aí, o problema aí é de ordem legal. Aquele fato, as imagens lá do dinheiro no bolso do paletó, não seria suficiente no aspecto legal para poder aplicar alguma penalidade ao prefeito. É Sim, isso? Exatamente, porque ele é anterior ao cargo de prefeito. Ele foi cometido, em tese, pelo deputado estadual. Então, ele não está sob a jurisdição e a tutela da Câmara Municipal. Nós não podemos condenar, afastar um deputado. Nós temos que afastar o prefeito, se o ato fosse cometido enquanto prefeito, caso que não foi. Vereador, muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Obrigada, vereador.